Oi gente, eu sou a Gabi. Eu sou o Roberto. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rusgeek. Hoje nós vamos falar das nossas leituras favoritas. Dos meses de junho e julho. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e ninguém vai querer assistir. A verdade é que eu li 16 livros, acho, mais ou menos, nos meses de junho e julho. E eu li 14. Alguns foram repetidos, mas se a gente fosse ficar aqui falando tudo que a gente leu nesses meses, ia ficar um vídeo de 40 minutos, 1 hora, eu não ia querer editar, vocês não iam querer assistir. Então cada um escolheu 4 livros que gostou mais e a gente vai só mencionar os outros livros que a gente leu aqui. Uma leitura que foi preferida dos dois, né, foi A Parábola do Semeador, da Octavia Butler, traduzido pela Carol Caires Coelho, lançado aqui pela editora Morro Branco. A gente já falou de Kindred aqui no canal, né, que foi um livro que a gente gostou muito. E aí, como não podia deixar de ser, gostamos desse também, não é mesmo? Isso é porque a Octavia Butler era uma escritora magistral, né? Sim, ela escrevia muito bem, caramba! E nós estamos muito felizes com o fato de que a Morro Branco está trazendo vários títulos dela e estamos ansiosos pelos próximos lançamentos. Sim, esse aqui é o primeiro de uma série. Se passa num futuro... É uma série, é uma duologia, né? Uma são duologia? dois. Não é uma trilogia? Achei que era uma trilogia. Não, são dois. Enfim, é uma série, tem mais de um. E aí, é uma distopia, né? Na verdade, é um livro que a gente pode considerar young adult, né? Porque a personagem tem uma idade... Ela é muito jovem no começo do livro. Ela começa com uns 17 anos, uns por aí. 16, por aí. E ela vive num mundo que já é pós-apocalíptico e só vai piorando a coisa, né? Ele é pós-apocalíptico em termos. Na verdade, não teve um apocalipse no meio, né, pra criar toda essa situação. A situação que ela vive, que é uma situação de fome, de pobreza extrema, de violência extrema, de uso de drogas descontrolado e problemas ambientais, na verdade é uma progressão natural de coisas que estavam acontecendo na época em que a Octavia escreveu esse livro. E que hoje, se a gente for pensar, só tá um pouco mais aceleradas e mais próximas da própria realidade que a Octavia Butler descreve no livro dela. Esse livro é muito conhecido por ter sido o livro que a Octavia Butler previu o Trump, porque aqui tem um candidato que é bem parecido com ele em vários sentidos, que diz que vai tornar a América grande de novo, faz várias promessas e na real ele é um empresário que quer ganhar em cima das pessoas. Basicamente. A protagonista lá mora numa comunidade, né, uma comunidade fechada lá com os pais dela e os irmãos dela, até que a comunidade dela é atacada e ela é forçada a fugir junto com alguns dos sobreviventes dessa comunidade. E ela vai achando pessoas pelo caminho dela e trazendo essas pessoas pra andar com eles, porque eles entendem que em grupo eles são menos vulneráveis do que sozinhos. Exatamente. Eles vão cruzando as estradas norte-americanas em direção ao Canadá e no meio do caminho ela vai fundando uma religião. Qual foi o seu segundo livro preferido? Uma das coisas das quais eu mergulho nesses últimos meses é que eu consegui ler 3 autoras negras que escrevem literatura fantástica, né? Fantasia ou ficção científica. Uma foi a Octavia Butler, outra foi a autora do Bruxa Akata, que é um lançamento da Record, e a terceira foi a N.K. Jemisin com o livro A Quinta Estação. Esse livro aqui também foi publicado pela editora Morro Branco e tem tradução da Aline Storto Pereira. E ele se destaca como sendo o primeiro livro de uma autora negra a ganhar o prêmio Hugo, que é o prêmio mais importante da literatura de ficção científica nos Estados Unidos. Inclusive, ela ganhou o prêmio Hugo pelo segundo e esse ano pelo terceiro livro dessa série. E a Morro Branco vai trazer esses outros livros também. Exato. Ela também é a primeira autora a ganhar 3 Hugos consecutivamente pelo prêmio de melhor romance. Eu acho que esse é um livro que é interessante, mas ele tem alguns problemas. E o que mais se destaca nele, assim, é a construção de mundo. Porque é um mundo que é marcado por constantes terremotos e vulcões. Então é um mundo, assim, muito áspero, muito difícil, muito cruel. E tem pessoas nesse mundo que são capazes de controlar esses elementos da natureza. Só que ao invés de elas serem consideradas pessoas importantes ou alguma coisa assim, na verdade elas são temidas pela sociedade, são caçadas, são assassinadas. E aquelas que sobrevivem são mandadas por uma espécie de escola de magia, no qual elas aprendem a controlar os seus poderes, etc. Mas é tudo muito baseado assim na crueldade, na violência e etc. Outro livro que eu gostei muito foi A Torre Negra, do Stephen King, que é o 7º livro da série A Torre Negra, do Stephen King. Ele foi traduzido pelo Mário Molina, lançado aqui no Brasil pela editora Suma. E eu fiz um vídeo pra falar o que eu achei do final dessa série. Eu falei do 6º livro, do 7º, vocês podem conferir aqui no card. E assim, eu gostei muito do final da série, foi um livro que me impactou, porque todo mundo falava, vai, você não vai gostar, vai, você vai gostar do final, e eu não sabia muito bem o que esperar.
Foi um final muito bom, acho que foi o final certo pra história. É um final que faz sentido. Faz sentido. Livro, né? E foi uma ótima conclusão pra essa jornada de 7 livros enormes, que são os livros da Torre Negra. E eu só fico me perguntando por que eu não li essa série há alguns anos, cara. Porque eu tinha medo de ler Stephen King. Por que, gente? Por que falaram isso pra mim? É tão bom! Enfim, gostei muito. São livros muito longos também, né? Isso às vezes desanima um pouco. Não, isso nunca me desanimou. Quanto maior o livro, melhor quando eu era adolescente, porque daí ele durava mais do que 2 dias na minha mão. Eu li toda a Torre Negra quando eu tinha uns 16 anos. Precisava reler agora que a Gabi leu pra não ficar pra trás, sabe? Precisa mesmo. Um outro livro que eu gostaria de falar, na verdade, é um livro assim... Eu ia falar que é não ficção, mas de certa forma ele é ficção, né? Ele é ficção, que é o livro da mitologia do Thomas Bulfinch. Eu ganhei esse livro de aniversário e eu decidi que ele é muito longo. E ele conta inúmeras histórias das mitologias greco-romana, mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia hindu e etc. Então eu me propus a ler um capítulo por dia. Só que são acho que 57 capítulos, então eu demorei alguns meses para terminar de ler. Eu terminei de ler ele em junho. E assim, é um livro muito legal para pessoas como eu que adoram mitologia e querem conhecer as histórias. Mas o que eu achei legal desse livro é que ele não fala do mito de um ponto de vista acadêmico ou analítico. Ele fala do mito como se ele estivesse contando a história de cada um dos mitos. E era mais ou menos isso que eu queria na época. Eu queria ler as histórias que eu já conhecia desde a infância. Em compensação, quem for ler esse livro aqui, que foi publicado pela Martin Claret e com tradução do Luciano Alves Pereira, é o seguinte: esse é um livro que foi escrito no século XIX. O autor é do século XVIII. Entendi. Mas o livro foi publicado já no século XIX. Então, ele tem algumas coisas que você precisa ler assim com um certo senso crítico. Por exemplo, ele usa a nomenclatura romana. Eu não estou acostumado, estava acostumado mais com a nomenclatura grega. Não são os mesmos deuses. Não são os mesmos deuses necessariamente, porque o mito muda, né? Sim. Quando ele é reapropriado pelos romanos. E ele tem a tendência de fazer com que uma certa aproximação dessas histórias com o cristianismo. E aí, depois de várias insistências de várias pessoas, eu peguei pra ler O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Tava com ele na estante já fazia um tempo. Ele tem tradução da Susana Alexandria, essa edição é da Aleph. Eles me mandaram faz um tempo que eu pedi. Tava lá na estante, eu falei, é curtinho, vou ler. Faz tempo que eu não leio nada do Asimov e tal. E eu entendi porque as pessoas falam que o livro é muito bom. Ele é realmente muito bom. A gente tem uma eternidade que é como se fosse um elevador mesmo, ao lado dos séculos da humanidade, e as pessoas que são os eternos conseguem passear no tempo por esses elevadores, né, no caso, e eles meio que estudam mudanças que eles podem fazer que vão melhorar a humanidade no futuro. Então, às vezes, mudar uma xícara de lugar que vai fazer com que uma catástrofe não aconteça e, sei lá, não exploda uma usina nuclear. Então, assim, é bem louco. É muita responsa. Sim, e tem bastante discussão em relação a, tipo, a gente teria o direito de mexer no nosso passado. A única coisa que eu não gostei desse livro é que a personagem feminina é a culpada de tudo, mas isso é bem a cara do Asimov. Ele não era um autor lá muito conhecido por suas personagens femininas, pelo contrário. Fora isso, é um livro com uma reflexão muito boa e com uma construção dessa eternidade muito interessante, e eu achei nesse sentido muito legal. E é bem curtinho, então assim, dá pra ler super rápido. Ele tem 250 páginas, super recomendado. O último livro que eu queria falar especificamente das minhas leituras de junho e julho é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Meu Deus, esse livro. É que eu li em agosto, mas meu Deus, esse livro. Pois é. E já faz um tempo que eu não faço um clássicos da ficção científica, então eu acho que o próximo pode ser esse, já aproveitar que ele é um lançamento de certa forma recente. Tem tradução da Luciana Geisler. E assim, gente, esse é um livro arrasador. O hype dele é muito real, vocês já devem ter visto algum vídeo de algum booktuber falando desse livro. Ai, se não viram, vou deixar alguns pra vocês darem uma olhada, porque, caramba, esse livro. Realmente é um negócio incrível, é um negócio assim tão impactante que ele me fez repensar um pouco o próprio conceito de literatura, mas aí isso fica por uma resenha mais extensa. Mas é a história de um homem chamado Charlie, não Algernon. Algernon, na verdade, é um ratinho de laboratório, mas isso também vai ficar pra resenha. A história de um homem chamado Charlie que é escolhido, né, por cientistas para fazer um procedimento cirúrgico que vai aumentar o QI dele. Então ele tem um QI, acho que de 70. 68. 68, né? E aí ele passa a ter um QI de 180 e nós vamos acompanhando a trajetória dele por meio de cartas narradas em primeira pessoa. Triste, lindo, brutal,
brutal, maravilhoso, incrível, um dos melhores livros. Aliás, acho que até o momento o melhor livro que eu li em 2018. Nossa, com certeza. É que rivaliza muito com Kindred pra mim, mas caramba, esse livro. E o meu último livro dessa lista de melhores foi 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Não tem tradução porque é do Vitor Martins, então é brasileiro. Tá autografado. Acho que você sabe, a gente pegou o autógrafo, a gente foi no lançamento. Eu li em agosto, tá? Então eu só vou falar dele no próximo vídeo de leituras. Mas, gente, esse livro foi muito fofo. Eu já tinha adorado 15 Dias e nesse livro aqui dá pra ver que a escrita do Vitor amadureceu muito. E nesse livro a gente tem personagens um pouco mais velhos, um pouco mais maduros também. A gente acompanha um menino que é gay, a família dele é muito religiosa, então ele não conta pra mãe e pro pai. O pai dele é super controlador. Ele não sabe o que quer fazer de faculdade, ele trabalha num café com um tema galáctico, isso eu achei maravilhoso. E ele conhece um menino que vem, um cara, né, que vem comprar café, se apaixona pelo cara, super fofo, super clichê, como disse o Vitor, clichês aplicados a personagens gays. Tô querendo. E aí é um romance, é um livro de aceitação, um livro de família, né, da conversa dele com a família, como que a família vai lidar com isso. Não é bem, né, porque não é um livro, assim, fácil de ler. Foi um livro que eu chorei em alguns momentos. Achei que tem coisas muito pertinentes e é uma história que podia acontecer com qualquer um dos meus amigos e que eu tenho a impressão que pode ter acontecido com alguns deles, eu só não sei. E parabéns, Vitor, porque, caramba, esse livro tá muito bom e eu vou fazer um vídeo só pra ele com certeza, gente, porque, olha, tá maravilhoso. E agora a gente vai só mencionar os outros livros que a gente leu, vai mostrar, a gente não vai falar quem traduziu, não vai falar editora, não vai falar nada, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, ele já tá, tipo, muito grande. E todos os livros que a gente não tiver aqui com a gente, ou porque são do Kindle, alguma coisa, a Gabi vai colocar a capa deles na minha cara. Se eu não colocar na cara dele, tá o nome aí embaixo, gente, porque é muito livro, sério, é muito livro. Vamos começar com Dias de Despedida, do Jeff Zettner, eu li em junho. Também li O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. Não gostei muito não, achei meio errado. Meio pretencioso, assim. Um pouquinho. Eu li A Garota que Bebeu a Lua, da Kelly Barnhill. Muito fofo, gente, muito fofo. Leiam esse livro, muito fofinho. Eu li Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Você também leu, né? Eu também li Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Foi no final de julho que eu li. Eu li em junho. Foi o último livro que eu li naquele mês. Ainda em junho eu li Formas Reais de Amar e Cantigas no Escuro. Todos esses dois, no caso, são livros de contos brasileiros de mulheres lançados de forma independente. Um da Página 7, o outro é um TCC do MBA de umas amigas. Muito bons os dois, tem contos muito bons, contos menos bons, mas eu acho que vale ler porque tem contos assustadores em Cantigas do Escuro. Sério, teve um lá que eu fiquei genuinamente com medo. Bom, mas você tem medo de qualquer coisa, então que a gente desconsidera. Não é mais isso, já foi pior. Ah, tá. Minha vez agora, a gente aí passa pro próximo mês. Tá bom, então deixa eu pegar seus livros, pera. Bom, em junho eu li Herland, Terra das Mulheres. Oi? Não tá aqui, então é assim. Nós não estamos com ele aqui, mas é da Charlotte Perkins Gilman, que é uma utopia feminista escrita no começo do século XX. Depois eu li O Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, que foi um lançamento da Aleph. Tem um texto meu sobre esse livro no Medium da Aleph, vai caso vocês queiram dar uma olhada. Eu li Noivos de Inverno, que é um livro francês publicado pela Morro Branco, da Christelle Dabus. Acho que é assim. Deve ser Dabois. Não falamos francês. Eu li Ubik, do Philip K. Dick, que foi uma experiência muito desagradável pra mim. E eu li o Saga, o terceiro volume, que é do Brian Vaughan, com ilustrações da Fiona Staples, e eu falei pra vocês aqui várias vezes que eu amo essa série, então... É justo, porque ela é muito boa. É muito legal. Aí, em julho, além do que eu já falei, eu li 13 Segundos, da Abel Rodrigues. Eu li assim que saiu. Eu li Todo Dia, do David Levitan, aliás, ele veio aqui na Bienal. Eu não gostei tanto assim de Todo Dia. Mas então... a gente não viu o filme também, né? Ainda não vi o filme. Eu li Heroínas, da Laura Conrado, da Pan Gonçalves, da Rai Tavares, também é um livro de contos brasileiro de autora super legal. Eu li o Sobre a Imortalidade de Rui de Leão, do Machado de Assis, que é o primeiro livro da editora Plutão. É ficção científica do Machado de Assis. Gente, vamos ler porque é muito bom. Pra quem acha que ficção científica no Brasil, não existe, ou 2 é um negócio recente... Não é. Só digo que não é. Eu li também As Boas Damas, uma novela de Sherlock Holmes da Clara Madrigano, que é da Dami Blanche. E eu li Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick, que também foi uma experiência um tanto desagradável, porque tinha contos muito ruins. Compensação, tinha contos muito bons. E aí eu fui tentar ver a série, e eu decidi que eu não vou ver a série, porque a série é muito ruim.
Fica a dica. Em julho eu li O Amante da Princesa, da Larissa Siriani, com tradução de ninguém, porque também é um livro nacional. Tem resenha desse livro aqui no canal, tá, a gente? Gabi fez, é um romance de época, eu nunca tinha lido um romance de época, assim. Aí eu li Bruxa Cata, que eu mencionei pra vocês, Da né? Nined Okorafor. É lançamento da Galera Record, então eu fiquei muito feliz de ter lido 3 livros de autoras negras que escrevem ficção científica e fantasia, acho isso muito bacana. Eu li o 4º volume de Saga do Brian Vaughan, com ilustrações da Fiona Staples. Continua sendo o Brian Vaughan. Continua sendo eles. E eu li os outros livros que eu mencionei aí também. Além de um livro que na verdade não era um livro, é um conto só que se chama Sonhos de Inverno, da F. Scott Fitzgerald, que foi publicado aqui em brochura com numa edição bilíngue. Eu acho que foi bastante livro, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Chega, a gente não pretende ficar tanto tempo sem fazer vídeos de leituras, embora realmente, a gente tá lendo uma média de 7, 8 livros por mês, então todos os vídeos de leituras iam ficar gigantes. Talvez a gente mude esse conceito de vídeo de leituras. Talvez seja mais um vídeo das nossas leituras favoritas mesmo. Talvez a gente quer saber também o que vocês acharam de ver quais foram as nossas leituras favoritas. Eu sei que esse vídeo também ficou meio grande. E é isso, né? É isso. A gente espera ver vocês em breve, tá? Dessa vez nós queremos cumprir nossa promessa de que nós vamos fazer mais vídeos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Comente aqui quais foram suas leituras dos meses de junho e julho, se você conseguir se lembrar delas. Se não, você comenta de agosto mesmo, que não tem problema. E conta pra gente o que você achou desse formato de livro. A gente se vê no próximo vídeo. De vídeo. Formato de vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, gente. Tchau.